Olá, indivíduo fascinante, o que acontece? Meu nome é Rafael Jordão e o meu objetivo nesse vídeo é trazer a expressão de um texto que eu escrevi logo após uma conversa que eu tive com um amigo meu, extremamente profunda, não estava só eu e ele, estava eu, a Débora, minha companheira, ele e o companheiro dele. Foi um mergulho extremamente denso em diversas questões, ele estava expressando algo e num determinado momento da conversa eu percebi que tinha uma questão por baixo da questão que ele estava tentando expor. E essa questão que estava por baixo, ela é muito além meramente da experiência, da individualidade dele ou da minha, ou enfim, de qualquer pessoa especificamente, ela é algo do humano. E é isso que eu quero trazer porque eu acho que pode ser particularmente relevante para você que está aqui disposto ou disposta a mergulhar. Talvez parte da sua angústia venha de tentar resolver um problema extremamente profundo numa camada mais superficial, em que ele não pode ser totalmente desdobrado e, dessa forma, não dá margem para que seja realmente compreendido. Talvez sua questão não seja justamente sobre o nosso sistema socioeconômico, política, dinheiro, desigualdade, mas sobre por que a gente sofre e se é possível vivermos de uma forma que acabe com o sofrimento. Tentar resolver uma questão existencial intrínseca à experiência humana através de apenas uma camada, seja ela política, psicológica, filosófica, biológica ou o que for, sempre resultará em soluções parciais, insuficientes. E tá tudo bem, essas respostas são úteis, mas não necessariamente dissolverão a angústia que essa pergunta causa dentro de você. Eu não estou aqui para trazer uma solução absoluta para o sofrimento, nem dizer o tamanho, natureza ou intensidade da dor que você sente, mas para trazer clareza sobre qual é a profundidade da questão e para afirmar a realidade disso. Repito, para afirmar que isso é parte da realidade. Nossa experiência aqui, esse jogo de individualidade em coletivo, exige necessariamente limites. Estar consciente é estar consciente de alguma coisa. A água não tem forma se não for envolvida. Vivemos a experiência de seres finitos confrontados com o infinito. E isso é absurdamente fascinante. Ou seja, maravilhoso, belo, mas também aterrorizante. Tradições inteiras tentaram e desenvolveram respostas para isso, na forma de técnicas, ferramentas e perspectivas. Religiões foram criadas em volta da possibilidade de uma solução, por vezes fictícia, para essas perguntas. Por que a gente sofre? E existe uma forma de viver que acabará com o nosso sofrimento e o sofrimento de outras pessoas? Serei completamente sincero com você, nós não sabemos a resposta. E talvez não seja possível, mas talvez uma reformulação da segunda questão possa revirar sua perspectiva sobre o tema. Admitindo o sofrimento como parte da vida e independentemente da resposta que damos pessoalmente para o seu porquê, será que é possível viver ou vivermos de uma forma que diminua ou encerre o sofrimento desnecessário que experimentamos? Lembrando, não será igual para todo mundo. Afinal, nós criamos as respostas justamente porque a pergunta brota da nossa experiência consciente e subjetiva. Então, naturalmente, uma resposta criada não é e não pode ser absoluta. São hipóteses, teorias ou técnicas que respondem parcial e ou suficientemente, satisfatória ou insatisfatoriamente essas questões para algumas pessoas durante algum tempo em algumas situações. Por isso que é estupidez forçar qualquer religião como verdade e tentar converter os outros. Porque talvez, só talvez, o que deu origem a tais religiões não foi querer meramente responder literal e absolutamente o que acontece depois da morte, por exemplo, mas criar maneiras de lidar com as angústias humanas, os estados internos de sofrimento, a dor existencial e as tragédias inerentes à vida. E cada indivíduo terá uma forma sutil ou drasticamente diferente de lidar com isso. Logo, o que é um caminho de menor sofrimento para um, pode ser insuportável angústia e dor para o outro. Por isso, é cruel forçar sua resposta sobre outra pessoa, porque você pode estar causando o oposto do efeito que surtiu em você. O que me parece útil é, primeiro, em vez de pregar, compartilhar despretensiosamente o que funcionou para ti, porque pode ser que aquilo ali seja útil para outra pessoa. Segundo, se manter aberto para novas soluções dessa antiga questão que outras pessoas podem trazer e que podem ou não abrir noções válidas para você, mesmo
que parcialmente, mesmo que sirva de origem para alguma outra coisa. Ou seja, a atualização constante das nossas perspectivas e formas de lidar com a vida em todos os seus aspectos, mas nesse caso especificamente sobre como lidar com a inegável realidade do sofrimento e suas derivações, é a melhor forma de lidar, entre aspas, aqui, com muitas aspas, solução que eu fui capaz de acessar até agora. Entender que a angústia e sofrimento não são um problema da nossa época apenas, mas questões antiquíssimas, e lembrar que, sim, nós experimentamos sofrimento de formas diferentes, porém, todos nós experimentamos sofrimento de alguma forma, em algum momento, em algum grau. E que é necessário enfrentarmos a realidade disso. Só admitindo a profundidade do problema é que se torna possível enxergarmos algo que nos ajude a lidar com ele. Podemos acreditar que, se fosse de outra forma, se isso não fosse assim, se fulano fosse assado, se a sociedade... aí a gente deixaria de sofrer. Talvez seja mais fácil acreditar nisso. Porque se você tem um problema finito, material e concreto, basta jogar ele fora. Agora, se o problema não for relativo unicamente à camada política ou socioeconômica, se for mais profundo do que isso, se tiver raízes entranhadas na condição humana, demandará um esforço contínuo e mergulhos muito mais profundos do que uma elaboração baseada numa ou noutra camada de análise. Essas raízes que cito descansam na experiência humana. Não se limitam a um lugar, época, cultura, nada. Em toda a história conhecida existe tragédia e existe a necessidade de lidarmos com isso. Há 2.500 anos atrás, todas essas questões já eram ruminadas no Oriente e na Grécia, e isso é só das tradições que comumente conversamos sobre. Nós esquecemos. Nossa sociedade de cidade é uma cultura com amnésia. E porque achamos que é tudo novo, todo problema que surge precisa ter uma resposta dentro da camada que conhecemos. Mas a porra da realidade não se limita à nossa forma de conceber o mundo. E, querendo ou não, o sofrimento tá aí desde que a gente confronta a nossa limitação, a finitude da nossa experiência, que vamos morrer, que pessoas morrem, que tudo que a gente conhece e ama é impermanente. Coragem. Coragem para admitir que, às vezes, acreditar numa solução absoluta, seja ela religiosa ou ideológica, é uma forma de não encararmos a real profundidade do problema. O sofrimento existe, faz parte da vida e da experiência humana. Apenas quando, e uma vez que admitimos isso, que o sofrimento é real, ou seja, que ele existe como parte da realidade, é que podemos entender a importância e o valor de criarmos formas de lidar com a vida que diminuam a sua parcela desnecessária. Esse foi o texto que eu escrevi depois de uma das conversas mais profundas que eu já tive. Claro que é só uma camada, é só uma perspectiva, é só uma lente que pode ou não ser útil para você, e eu espero que seja de alguma forma. Mas é só sobre isso, é só sobre reconhecermos o fato de que existe a possibilidade de olharmos através da lente onde o sofrimento é parte da vida, e apenas a partir do momento que a gente reconhece isso, é que a gente pode, de fato, buscar uma solução que seja mais eficiente, porque é possível ser eficiente. Ou seja, em diminuir a parcela desnecessária desse sofrimento. Eu falo isso simplesmente como uma medida pragmática. Eu sinto que pode ser uma armadilha nos prendermos a procurar uma solução absoluta quando a gente ainda nem solucionou a parte desnecessária do problema. Quiçá o sofrimento, enquanto tal. Então, era isso que eu queria trazer e eu realmente espero que tenha sido extremamente fascinante e, de alguma forma, útil para ti. A gente se vê no próximo mergulho. Meu nome é Rafael Jordão.